Você de sujeito concreto, real, cheio de marcas reais, de história, de origem, vai virando uma planta aérea psicologizante, universalizante pelo psicológico, que eu chamo. Por que do psicológico? Porque a gente acredita que o afeto, o ódio, a raiva são únicos, todo mundo sente, só que sente com conteúdos diferentes. Barraco Filosófico. O medo leva a gente a virar genérico de drogaria. Em vez de ser um sujeito com marcadores socioidentitários, cor, classe, renda, gênero, orientação sexual, endereçamento social, que é o que nos forma como sujeitos e torna possível a vida em comum, pela diferença, pela alteridade, a ideia é um indivíduo universal, acima, percebe? Entre. Por isso que o Estado para eles é ruim. Por isso que não há mediações. Não precisa ter mediação. É você, Deus, e o intérprete de Deus. Correto? Sendo que o Deus é a sua verdade contra a verdade dos outros. Então, quanto mais você vai ter, você de sujeito concreto, real, cheio de marcas reais, de história, de origem, vai virando uma planta aérea psicologizante, universalizante pelo psicológico, que eu chamo. Por que do psicológico? Porque a gente acredita que o afeto, o ódio, a raiva são únicos, todo mundo sente, só que sente com conteúdos diferentes. Mas esse lugar universal, de classe média branca, correto? Passa a ser o medidômetro, a régua moral que a gente sai passando por aí. Tá certo? E só que não percebem que nós próprios estamos virando essa planta aérea, sem raiz, sem endereçamento. E esses sujeitos genéricos são mais fáceis de manipular. Então, de um lado, a gente quer a polícia, zumbi morto de polícia, morto de patrulhamento, de outro, uma cidadania absolutamente reativa e paralisada de choque elétrico, né, onde o outro tem que se arrepender. Então, se o outro é gado, ele tem que se arrepender. Esse ritual patético de autocrítica e de arrependimento é vergonhoso, porque ele revela um entendimento inquisitorial da vida social. Ou seja, é uma leitura cristã, moralista. Fulano fez merda, agora eu me arrependo. Mas tem que ter plateia, porque arrependimento sem público, sem performance, sem sedução, não adianta. Então, esse ritual é um ritual religioso de uma tradição jurídica brasileira que vem de Portugal, autoritária, inquisitorial. Uma coisa é fazer autocrítica, outra coisa é testemunho de vida o tempo todo. O mesmo testemunho que é fabricado, o mesmo que dá fundamento aos vazamentos, o mesmo que permitiu o lavajatismo. Então, essa estrutura autoritária liberal está entre nós, de tutelar o outro, destituir o outro de política, infantilizar. Eu não quero saber, o sujeito que votou no Bolsonaro seja responsável pelo voto. Não venha fazer discurso para mim de arrependimento, pouco me importa. A política não é espaço moralista para isso, a política é espaço de construção. Agora, voto não define ninguém. Não define identidade, sexo de ninguém. É um momento no tempo. Então, quando a gente faz isso, não tem nada de progressista nesse discurso. É um discurso careta, elitista, de um bando de gente que fala javanês, que viaja na maionese do entendimento da vida social brasileira e que confina as pessoas no seu processo de exclusão. Porque tutelar. Tem que dar educação na favela, tem que dar cultura. Alguém perguntou se terno de defunto só serve para o defunto porque ele não reclama, cara, já morreu. Então, a gente não pode olhar para a realidade com pacotes prontos. Né? Por isso que nos surpreende quando, né, as pessoas têm um rolezinho, quando elas decidem mostrar que segurança é fluxo, que a cidade pertence a todos, que todo mundo pode circular, que é isso, é a circularidade, é o fluxo, é a dinâmica, é isso que permite a segurança, e a primeira instância dela somos nós. E é ela que pavimenta o futuro. Então, quanto maior a repressão, mais escassez de futuro. Quanto mais escassez de futuro, mais a reprodução, né, da lógica autoritária. Porque as pessoas têm um DNA autoritário? Não, elas precisam de uma solução agora. A fome é agora, o medo é agora. E é isso que eu estou tentando dizer. Então, se você é levado a esse confinamento, você só pode escolher uma autoridade forte, que fala, comigo vai ser agora, não vai demorar. Entendeu? E no primeiro momento, isso é um papel brilhoso. Mas no segundo momento, isso é despótico, isso é autoritário, vai nos encolhendo. Então, a beleza é a gente ampliar, né, as redes sociais, aqui no microcosmo social, gente. O bolsonarismo é um efeito dessa dinâmica, desse caldo que existe entre nós. Entendeu? Não é o Bolsonaro, ele não é o cão chupando manga, que agora é responsável por tudo, o tiozão suquita, entendeu? Né, que não toma, que tem medo de tomar a vacina da Pfizer, mas toma o Viagra, que é da Pfizer, do mesmo laboratório. Quer dizer, não dá. A pessoa na terceira idade tem que começar a ter uma reflexão. Tá certo? Então, é um bando de mané. Um bando de mané medroso, eles não gostam de Estado, não gostam de institucionalidade, não têm contato com a estrutura das Forças Armadas, né? Porque a institucionalidade atrapalha essa apropriação particularista, cujo nome correto é corrupção, é a apropriação do poder. Então, a ideia de um poder paralelo, a ideia de que as coisas faltam,
Correto? Isso é que tem a ver com uma mentalidade que o sujeito fica bem na foto, mas ele não fica bem numa foto de chacina. Tirou a polícia, entra o quê? Milícia? O que você vai pôr no lugar? Qual é a solução democrática inventada? Que eu saiba, foi uma solução democrática inventar a polícia. Tem que consertar a polícia? Certamente. Agora, aqui ela só é o que é porque nós assinamos um cheque em branco. Eu nunca vi você passar um cheque em branco para alguém. Você passa? Você passa uma procuração em aberto para a pessoa pegar tudo que é seu, o seu programa? Não. Então, por que o principal poder que uma sociedade delega ao Estado, uma sociedade livre, plural, democrática, é um cheque em branco? Aqui ninguém passa no teste da Blitz. Você não sabe onde começa e termina o poder de polícia. Deveria, porque o poder é seu, o poder é de polícia, não da polícia nem do policial. Então, olha como esse lusco-fusco está a serviço de clientelizar, de fortalecer essa economia política. Como eu disse, se você tem dinheiro no crime e a sua carreira eleitoral, 30, 50 milhões gastos numa eleição, tem dinheiro do crime, tem que arrecadar. A milícia está quebrada, o tráfico está quebrado. Vocês acham o quê? Teve eleição. Não tem ninguém escondido, não. Todo mundo tem matrícula, todo mundo faz segurança para celebridade, artista global. Entendeu? Esse é o requisito para uma economia política do crime funcionar. Correto? Mas eu tenho aqui um pacotinho de três pontos a ressaltar, professora. Vai lá. Número 1 é o nome que se deu à operação do massacre no Jacarezinho. A operação foi denominada Exceptis. Pelo menos é o que a gente foi noticiado na imprensa, na grande imprensa. Uhum. E essa denominação da operação parece um recado ao Supremo. Isso. A pergunta que eu lhe apresento é a seguinte: ora, a exceção é a regra. Sim. E a regra é a recorrência da exceção. Né? É a regra enquanto recorrência da exceção. Gostaria que a senhora falasse um pouco a esse respeito. O segundo ponto, muito no Supremo, que se erigiu numa instituição de resistência aos desmandos do governo durante a pandemia. A ausência de gestão governamental da pandemia, na verdade, que se traduz numa gestão bastante eficiente quando se trata de genocídio, né? Depende do enfoque que se dá nessa abordagem. Mas se falou em medicina com embasamento em evidências. Como é que a gente pode desenvolver e levar a sério uma segurança pública com embasamento em evidências e o que a academia tem produzido? Quais são essas evidências que podem tornar a segurança pública uma política pública mais democrática e mais consoante ao Estado Democrático de Direito e no que toca particularmente ao uso legítimo da força numa democracia. O terceiro ponto, também bem rapidamente, é o seguinte: houve uma experiência que se denominou de pacificação das favelas. Por que isso naufragou? E se esse naufrágio é um projeto ou é uma decorrência do próprio DNA dessa política? Nossa, mãe, você resumiu. De novo, vocês fazem perguntas que me obrigam a... São perguntas... Muito obrigado pelas perguntas. Então, a primeira coisa é dizer o seguinte, gente, tem ciência para isso, tá? Se você tem um bandidômetro na cabeça e sai para trabalhar com bandidômetro, um medidor, tem 1 quilolitro, né? O metro. Mas se não, né? o seu dispositivo de medição é o bandidômetro, sinto muito, eu não preciso nem de investigação, muito menos de uma polícia investigativa. Se você sai para trabalhar e não pode perder viagem, o seu barato é matar a galinha dos ovos de ouro da investigação, que são os suspeitos, os cidadãos suspeitos, o que mesmo você está fazendo? Certo? O que mesmo você está fazendo? Você está sabotando o trabalho policial, querido. Você está se transformando em bando armado a mais, estrangeiro em seu próprio território. Correto? Então, essa é a primeira coisa. Mas o que é isso? É queima de arquivo? Eu já começo a duvidar. Começo a duvidar com a razão de ser. Tá certo? Dessa matança, né? Que, aliás, tem 34 anos e se gasta 20 bilhões para matar ou deixar morrer. Portanto, quando eu digo que tem um projeto de poder em que a insegurança tem alta rentabilidade, insegurança não é um fracasso, tem dado certo. Tudo que você colocou, aliás, tem a ver exatamente com essa engrenagem que estamos falando aqui. Tá? Então, o primeiro problema nosso não é de competências dentro das polícias, não é de competência universitária, não é de conhecimento nos movimentos sociais. Ao contrário,
Eu tenho aqui, na minha mão, eu posso dizer para você que eu participei de todas as reformas de segurança pública do período democrático para cá. Primeiro, porque elas são novas, né? E não porque eu seja um Tutankhamon, correto? Né? Então, eu posso te narrar todas as experiências bem-sucedidas que foram todas, inclusive as UPPs, sabotadas por dentro. Porque elas viraram mercadorias político-eleitorais, tá? Então, quando eu digo que a direita não tem discurso da segurança, tem de lei e ordem. Por isso, o Mané do Bolsonaro, ele próprio perdeu a arma dele num assalto. Então, ele até hoje nunca fez nada pela segurança por nenhum policial. Agora, ele anima, ele produz um discurso de autoestima para aqueles que são filhos do feio do Estado, que ninguém quer a sua filha beijando na boca de um PM. Ninguém quer a sua filha ali lidando, depois de ter estudado muito na Escola de Arte da USP, beijar na boca de um investigador, correto? Porque para a gente é trabalho braçal. O serviço sujo é o pessoal da limpeza social. É essa mentalidade inquisitorial, liberal, autoritária, que antes de criar o ensino básico no Brasil, criou a Escola de Direito em Recife, para o dever ser inventar a realidade. Os homens que falam javanês, inventar a realidade, o achismo ilustrado, a ignorância, né, com, digamos assim, com verniz, é isso que funda. Aqui no Brasil, a gente sabe sem ter aprendido. Aqui a pessoa sabe, você não pode não saber. Quem é Deus? Entendeu? Tem sempre uma inquisição. Tu sabe sem ter aprendido, porque é um lugar de classe, né? Esse acúmulo. Né? Isso é só para a gente entender esse mundo. Então, a guerra é a dimensão teatral, instrumental, de alta visibilidade. Você precisa de operações, porque é a dimensão mais tangível aos olhos nus. Eu desafio vocês a medirem a inteligência. Vocês já viram a inteligência andando em algum lugar? E a investigação, já viram? Já viu uma investigação beijando na boca de outra? Não. Correto? Então, a dimensão tangível do trabalho policial, seja aqui em qualquer lugar do planeta, é a ação concreta de polícia em escala, como corpo tático, como teatro operacional, tá? Que é o nome correto. Então, essa é a dimensão. Quando você faz isso, você está fazendo alguma coisa, mas você está multiplicando o medo, você está esquentando a chapa ao invés de esfriar a chapa. Eu fiz várias perguntas para essa operação, né, colocando, digamos assim, a questão no lugar certo, que é o controle do uso potencial e concreto de força. Como eu disse para vocês, o poder de polícia no Brasil, pasmem, está definido no Código Tributário de 1966/1968, que eu acho que é da época da ditadura, sabe? Nos momentos mais difíceis da ditadura no país. O poder de polícia é um pode-tudo contra a cidadania. Sécurité, sûreté, salubrité. Faz parte do poder de polícia o policiamento sanitário, seja em pandemia ou não, o controle sanitário, de higiene, etc. E tal. Pergunta: alguém aqui, vocês já viram algum debate para regulamentar o poder de polícia no Brasil? Por quê? Porque o poder de polícia, quem tem o poder de polícia não é só o policial, Alex. São todos os agentes públicos em função fiscalizatória ou de controle. Ele é desregulamentado intencionalmente, de modo que ele possa ser preenchido com cheques em brancos que eu falei. A gente passou um cheque em branco. Qual é o poder que você dá ao Estado para o Estado delegar, delegado ao Estado, por isso poder delegacia, delegado, para ele administrar em nosso nome? O poder de dobrar a nossa própria vontade. Isso se chama poder coercitivo. Todas as sociedades livres e plurais, todas as democracias que viveram paz entre guerras, elas procuraram, a primeira coisa, controlar a espada de Highlander. Você não pode ter uma espada emancipada, como é o caso brasileiro, as espadas que cortam a língua do verbo da política, a direita, a esquerda, ao centro, ao lado e rasgam a letra da lei. Eu nunca vi a arma desenhar a mão desenhar o pensamento. Eu também nunca vi a espada definir ela mesma a intensidade e a profundidade do corte. Tá claro? Pois bem, você sabia que no Brasil o poder de polícia, olha que lindinho, ele segue sendo esse pode-tudo. Um pode-tudo que é preenchido no gabinete, no lusco-fusco das decisões, porque serve para você derrubar o oponente, chantagear o oponente, brincar de vários vazamentos, chantagear, produzir dossiês apócrifos, ou seja, né, algemar o judiciário, chantagear o parlamento, silenciar o executivo e acuar a sociedade. Isso a gente conhece desde Maquiavel, que é a instrumentalização do medo, correto? Curiosamente, aqui é uma bateção de cabeça entre fins, meios e modos. Né? A Constituição de 88 é cotó, perneta, conservadora no que diz respeito à segurança. Se a pessoa não leu os anais da Constituição e não olhou para as outras no Brasil, sabe que aquilo ali é o resultado de lobbies. Eu vou chegar onde você quer, são lobbies. A Constituição de 88 não delimita as competências e os mandatos de polícia das Forças Armadas, que fazem patrulhamento nesse exato momento, a Guarda Municipal da esquina, que nesse momento deve estar aí multando alguém, ok?
Tudo isso são cheques em brancos, bateções de cabeça intencionais para serem preenchidos, de modo a deixar o policial inseguro na sua tomada de decisão. Tem que lembrar que não existe ocorrência qualificada no Brasil. Ocorrência de polícia boa é aquela que ninguém viu, que ninguém reclamou, que o policial dá graças a Deus de não ter um smartphone. Ninguém passa no teste. Um Enem aqui da segurança pública, está todo mundo derrubado, trabalhado no zero, brincando. E por que eu brinco com isso? Porque isso é muito sério. Então, esse poder está aqui em aberto, ele é negociado na esquina, as síndromes das pequenas autoridades, correto? Dos peitos de pombo, ele tem o que a gente chama de apropriação privatista, emancipação predatória que dá nas milícias. Milícia não é uma invenção original carioca, nem brasileira, nem latina. Onde você tem autonomização predatória, ou seja, emancipação das espadas de Highlander, que começa cortando o pescoço do outro, mas vai cortar o seu, porque as panelas permanecem as mesmas, vão mudando apenas as pás que mexem as panelinhas ou grupelhos. Então, você não improvisa com espada, você não improvisa com coisa que corta e fere. Por isso, em sociedades democráticas, tem algumas regrinhas que a gente aprendeu em 400 anos de história. Que é que eu digo que aqui os progressistas vieram a pé de estoque e chegaram hoje na discussão de segurança, porque não enfrentam a questão central, que é o controle da coercitividade, controle, regulação. Fica propondo solução. Aqui nós temos soluções antes do diagnóstico. É unificação para lá, desmilitarização para cá, completamente emancipada de evidência. Não tem demonstração de ser fake science. Correto? Você está falando? Não, é fake science. E aí? E aí o sujeito faz um discurso de aparelhamento, de colocar cultura, esporte, lazer, debaixo do guarda-chuva da segurança. Segurança é mobilidade e fluxo, mas é também regulação, é restritiva de liberdades para possibilitar liberdades. Você não pode enfiar cultura, agora eu vou dar cultura para tirar o sujeito do crime. Agora, o que você faz? Você transforma os cidadãos em hiposcidadãos competidores por direitos precários e seletivos, quando os direitos são universais. Então, você aparelha. Eu vou explicar depois qual é o papel dessas coisas na segurança, mas não é debaixo do guarda-chuva. Então, agora eu vou dar dinheiro para a cultura, porque o sujeito vai ter que provar no projeto dele que ele tirou 3 adolescentes do crime. Que é coisa mais lombrosiana. Isso é a nova criminologia da defesa social, que tem como fundamento o direito penal do inimigo. E eu vejo o progressista falando essa bizarrice. Que é a ampliação de um poder de polícia desregulamentado. Que vai reduzir toda a ação de segurança, ela é invasiva de liberdade. Por isso ela tem que ser pactuada. Por isso ela tem que ser definida as regras do jogo. Correto? A natureza dela é política, no sentido de uma pactuação. Tá? Então, a primeira coisa é isso. O poder de polícia em aberto ele é manipulado de maneira a deixar os policiais indigentes e indulgentes e todos nós assediados por uma ameaça sempre ampliada. O fundamento das lógicas desiguais de proteção é sempre ameaça. Você paga por ela e vai seguir sendo ameaçado. Fidelizado na ameaça, nos medos. Aí os medos de classe, de cor, de renda, eles sobem, né? Essas muralhas preconceituosas sobem nessas unidades que eu falei aí, das plantas aéreas, dos sujeitos genéricos de drogaria, não é mesmo? Que a gente vai se tornando a despeito da nossa vontade. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. É um projeto de poder, né? Que funciona bem, e não tem nada de conspiratório, funciona bem, gasta-se, é uma farra das licitações, aqui compra-se brinquedos vagabundos para a polícia, mas que a pessoa ganha dinheiro. Por exemplo, distribuir armamento, qualquer força armada séria, entendeu? Aqui é o programa Minha Arma, Minha Vida, para ele ser democrático, o meu Minha Arma, Minha Vida, você tem que gastar 1/3 do PIB do país, sabe? Para cada um brasileiro, ter 10 mil paus para brincar de comprar uma pistola 1.0 vagabalde, perto, né, do 4.5 do outro, brincando. Tá certo? Né? Com coisa de carro, e com munição com treinamento de 20 horas. Agora, o sujeito ele vai querer um financiamento de 10 mil reais para uma arma, ou vai comprar um carrinho, melhorar a vida, construir um banheiro dentro de casa. Tá certo? Dar conforto. Né? Então, e mais. Né? Então, por quê? Porque quanto mais você tem pessoas armadas, digamos assim, né, agindo em sua própria razão, mais você escala de força, mais você dá trabalho para a polícia, mais a polícia tem que começar o bate-papo, a conversa num nível de força maior, para produzir controle. Tá certo? Então, não se trata de produzir de segurança, já sabemos. Então, como é que isso acontece aqui? Para início de conversa, por exemplo, eu escrevi uma pesquisa que eu fiz para operações especiais, comparando modelos de operações especiais. Tá? Tem que lembrar que 50% dos países da ONU têm unidades táticas de operações especiais. Para que isso? Porque eles são os cirurgiões. Tá? Os generalistas não dão conta de boa parte dos problemas que nós experimentamos na esquina, correto? Então é preciso um Drauzio Varela, um Ivo Pitangui, para entrar em situações críticas e agir como especialista, revertendo qual é o estado da arte das operações policiais, para que elas foram inventadas em SWAT, para produzir baixa zero. Ninguém, polícia e James Bond, tem mandato para matar. Nem o James Bond tem licença para matar.
ok? Então, para que se inventaram as operações especiais no mundo inteiro? Porque tem ocorrências como tiroteios entre gangues, assalto em andamento, tomadas de refém, comunidades sitiadas, que você precisa de especialistas que possam entrar e fazer uma reversão. A beleza da polícia é fazer o relógio andar para trás, é reverter o cenário, o efeito dominó, ok? Então, essa é a razão de ser. Você precisa de especialistas, um corpo tático, não é mais decisão individual. Olha a ciência falando mais alto aqui, tá certo? Que funciona como um nado sincrônico. Sabe uma equipe olímpica de nado sincrônico? A decisão não é individual, ela é coletiva, exatamente para reduzir o risco. Você vai receber uma saraivada de tiro, você tem blindagem, superioridade logística, superioridade tática e de meios para reverter cenários adversos. Então, qual a razão de ser? Você intervir em situações de incerteza irrestrita, risco irrestrito, perigo real. Esta é a razão. Tem uma doutrina de operações especiais. Pasme, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu estou olhando aqui, e a antiga secretaria que foi extinta, Lécio, tinham instruções normativas sobre como desenhar a operação policial. Tá? E por exigência da sociedade civil, por exigência da ação pública da Maré, que deu origem à DPF, eu sou parecerista da DPF, falei na audiência para o Fachin, que não pode pôr onça no quintal, que aqui a gente põe onça no quintal, que é esse poder de polícia. E depois da SNEC, quem são os SNECs? Defensores de direitos civis, né, os nossos direitos, tá? E agora, a polícia de sobrenome civil não apareceu para prestar contas. Essa tem uma picuinha, que mais depois eu vou falar que tem a ver com personalidade de chefia. Quanto mais informalidade decisória, quanto mais limbo normativo procedimental, maior a oportunidade interna de você tomar de assalto o poder de polícia, que é o principal poder de uma democracia, para fins particulares, para grupelhos, lembra? A panela é mesmo. E aqui, toda vez que você tenta apertar o parafuso do controle da ação policial, que é o estado da arte, o controle do uso da força, que é isso que polícia é um meio de força suficiente, potencial e concreto. Então não pode dar outro nome, que a gente aqui tem mania de fazer eufemismo, correto? Aqui, aí tem um grita, tem um mimimi, correto? De chihuahuas musculosos, tá? Que está mexendo na minha autonomia. O presidente está fazendo ingerência na PF. Eu escrevi um artigo, meu filho, ninguém manda na PF. Quem manda na PF é ela mesma. Me desafia o Bolsonaro. Aquilo ali são grupelhos, que ele não é ele quem escolhe, aquilo ali é dado para ele. Está na nossa vez, está na vez desse grupelho. Para deixar claro para vocês, o superintendente da Polícia Federal, que mais tempo ficou no cargo, é de São Paulo, se chama Romeu Tuma, e ficou no cargo na época do Collor. Curiosamente, Collor levou assim, um impeachment básico. Depois, Daiello ficou quase 7 anos, sabe, encastelado no cargo. Dilma levou um impeachment, né? Essas pessoas ajudaram? Não. Elas cruzaram o braço. Essa primeira instância de lealdade de uma polícia emancipada dos controles civis, como a gente aprendeu na democracia, é assim mesmo, aos seus próprios grupelhos e interesses. Nós tivemos 31 ministros da Justiça, de Sarney até hoje, 16 superintendentes da Polícia Federal. Ok? Quem dura mais no cargo, se você brincar errado com a PF, você cai. Porque ele dentro é feito de grupelhos, são várias polícias. Continuando, FHC teve 10 ministros da Justiça e 6 superintendentes, porque ele não quis produzir governabilidade, ele não quis gerar controle, muito menos teve uma agenda de segurança pública. Então, ele permitiu a dança das cadeiras. Mas também, como ele não é trouxa, não deixou ninguém esquentar a cadeira para sabotar por dentro. Senhor Bolsonaro, de trouxa não tem nada. Já vão para 3 ou 4 ministros com mais 3 superintendentes. Todos negociados internamente. Esse resultado. Agora, por que tem gerência? Por que grita para ele? Olha, autonomia! Aqui nós temos autonomização predatória, como eu escrevi. Controle de menos, autonomia de mais, ingovernabilidade, o que permite com que todos nós sejamos chantageados. Que ninguém aqui passa no teste da primeira entrevista com o crime, com o sistema de justiça criminal. Correto? E, intencionalmente, nós temos uma Constituição que distribui monopólios e quase monopólios, como as constituições autoritárias desde o Estado Novo. Olha que assustador. A segurança pública é a dimensão da estabilidade, da previsibilidade, para que a gente possa curtir a vida. Mas aqui, a democracia parece um playground, né, com um militar aposentado que pintou o cabelo de acaju e que fica dizendo, agora não, agora sim. Se ele desligar os brinquedos, sai todo mundo correndo. Não é à toa que a gente vive com vários golpes. E não precisa de golpe militar, porque é caro, dá trabalho. E então não tem capacidade de cobertura em todo o território nacional. Então, essa fantasia de golpe também tem que afastar nessa flagilância, porque isso é leitura coativa, entendeu? De quem discursa pelo medo e não enxerga a realidade brasileira naquilo que ela é, né? Nas evidências. Então, primeiro, eu mesmo escrevi, então, em 2007, quando eu ajudei a criar a Rede Latino-Americana de Sociedade Civil, Universidade e Polícias,
que é para trocar saberes, eu desenhei uma coisa chamada métricas de desempenho policial, sabe? Medidômetro. Como aferir? Uma estrutura de accountability científica está publicada em português e espanhol, de conferência no México, na Colômbia, em qualquer campo, com isso. E dei de presente para o BOP, para a CORE, para as polícias brasileiras. Como medir? Quem disse que não tem como medir? E não fui só eu, mas estou falando de um texto aqui de alguém conhecido, que no caso sou eu mesma. Também tem um artigo sobre operações policiais, talvez o único acadêmico, explicando que no caso do Rio de Janeiro, olha que legal, com Marcelo de Alencar, PSDB, você tem um abandono das ruas. A operação especial é feita para ter essa especialidade, reverter cenários críticos, ok? Por isso, a meta é sempre baixa zero. Quando você tem matança, não é porque agora 28 me choca, bastou um para ser uma lambança. Bastou que alguns morressem para já ser uma lambança tática operacional. Né? E uma polícia que não cumpre o protocolo. O protocolo da Polícia Civil, eu vou dizer o número dela, é de 2 de janeiro de 2018, o número 832. Nem o seu próprio... Mas é oculto esse protocolo, a sociedade sabe. Vocês sabem? Eu sabia? Não. Ora, como é que você pode policiar um jogo de futebol? Como é que você pode jogar um jogo de futebol da democracia se você não sabe a diferença de um pênalti para um gol, para uma falta, correto? Para um lance duvidoso, não é isso? Então, se policia a partir de regras do jogo, mas não é para o poder de polícia estar em aberto, para ser manipulado e apropriado, né? Para chantagear o oponente, não é à toa que vazamentos entraram em moda, chantagens, testemunhos, né? Delações premiadas, que é a lógica da confissão, aquela que eu falei, que vai da autocrítica, a delação premiada, as pessoas não percebem as réguas morais que elas estão estabelecendo por aí, classistas, tá? Esse é o caldo autoritário, ninguém surge do nada, Bolsonaro não inventou essa sociedade, ele é produto, né? Produto dessa impostura intelectual, dessa covardia moral, né? De líderes políticos chorarem comigo e cortar pulso, né? Mostrar empatia na dor, mas serem incapazes de romper com a cloroquinagem do discurso da segurança que custa vida, custa liberdade. Aquela operação foi um desastre sob todos os aspectos técnicos. Há conhecimento científico para medir. Eu tenho aqui, estou aqui com a transparência aberta, que eu vou dar uma conferência mais depois para os alunos da Rural, mostrando como medir os 12 critérios em que você avalia uma operação e planeja. Agora, para vocês entenderem, existem 2 tipos de operação para usar a linguagem policial, que também é uma linguagem que não foi inventada pela professora, ainda que eu seja uma policióloga, não, uma cientista dessa área, né? Mas que ela é usada pela Associação Internacional de Chefes de Polícia. Tá? Então, você tem as operações, em que a própria PM usa e a Polícia Civil usa. Tá? Você tem 2 tipos de operações, as programadas e as emergenciais. E eu vou explicar também a excepcionalidade, porque isso é muito importante que as pessoas entendam. Tá? Então, eu vou pegar aqui, que eu vou pegar o número delas. Tá? Bom, muito bem. Então, o que são as programadas? São aquelas que aconteceram no Jacarezinho, tá bom? A programada é aquela que é feita sob demanda. O que é sob demanda? Demanda da própria polícia, demanda do MP, demanda do judiciário. Não é uma demanda da sociedade, não tem um risco iminente. Agora, o que são as emergenciais? São as operações demandadas pela sociedade, ou seja, tem alguém correndo de risco de vida agora que não pode esperar para amanhã. Tem um tiroteio rolando entre gangues, tem uma disputa de território armado, tem uma tragédia qualquer acontecendo, há que intervir no agora já do medo das pessoas, porque senão vira polícia do depois que rolou, do depois que aconteceu. Aí você não precisa de polícia, você sai no braço, resolve por meios privados, quase sempre particulares e violentos. Então, a polícia existe para que a gente não use das nossas razões de cor, de classe, de renda, na hora de resolver as nossas tretas. Né? Porque viver em sociedade democrática é viver tretas, mas administrar pacificamente as tretas à luz das regras do jogo, do policiamento que seguem ocultas aí e aqui, e um poder de polícia regulamentado. Ninguém fala disso. Todo mundo sobe no caixote para fazer um mantra de desmilitarização, um mantra cloroquinado da unificação. Nada, não tem evidência científica, está falando talvez com a doutora de polícia, com a tese de doutorado de polícia, com pesquisa há mais de 30 anos. Correto? E, no entanto, as pessoas... Agora, eu, como não faço ciência assembleísta, o meu barato não é ciência reality show, estou pouco me importando se a multidão vai falar isso. Eu vou dizer, está errado, não é verdade. Não tem essa demonstrabilidade. Você quer fazer, faça. Quer pular do 10º andar e cair, se esborrachar no chão, faça você. Eu só estou te dizendo que isso aí é só um discurso que você colou e que, aliás, veio da própria polícia. Né? O discurso da unificação veio da PM. O sujeito não sabe, canta de galo. Né? Mas voltando, então, aquela operação do Jacarezinho era uma operação programada. O que quer dizer? Feita sob demanda da própria polícia. Pela DPF, eles são obrigados a informar o MP, mas tem uma disputa. Uma disputa, porque a disputa é pelo tempo jurídico, pelo tempo político da ação. Porque
tem ali uma lógica, como eu disse, como eu tenho dito, como você não tem uma estrutura de governabilidade e exercício de governança das polícias no Brasil, não é só no Rio, cada delegacia um Vaticano dentro de Roma, cada batalhão uma capitania hereditária. Ou seja, existe uma fantasia de comando, mas a cadeia de comando e controle não opera de maneira substantiva, porque não há os dispositivos de controle. Por isso a gente brinca de policial bom, policial mau, e eu digo que ninguém passa no teste do Enem, dos procedimentos operacionais transparentes e públicos, que resolve isso é luz do sol no porão decisório. Aqui a gente controla produto. O que é produto? Corpos e coisas presas e apreendidas. Quando você tem que controlar o processo, porque como foi feita aquela prisão? Dando porrada, esculhambando, como é que é, correto? Então, a polícia não se controla produto, se controla processo. Você está falando de níveis decisórios que envolvem restrição de liberdade, invasividade sobre os direitos civis. Tá certo? Isso não é brincadeira. Né? Aqui se mede isso, coisas presas, armas presas, que eu chamo de que a polícia do Rio chama de kit de sucesso. Você pode aprender a mesma arma para falsear estatísticas. E você está falando com quem criou o sistema de dados no Rio de Janeiro, o Sistema Nacional que conta a morte, a letalidade, quem fez a primeira pesquisa disso no país, em 1997, para criar os parâmetros e metodologia de aferição. Tá? Mas não, as estatísticas é um depois de. Por isso que, além da estatística, tem que ter o processo qualitativo decisório, que é a accountability, responsabilização. Então, uma operação programada, você tem vantagem tática no território. Ai, adoro a parte que eu revelo a lambança. Entendeu? Que aquilo ali é um amadorismo da última, que está escondendo interesses de apropriação interna, disputas internas da polícia, um sequestro do poder de polícia para ações particulares e políticas, numa disputa com outros grupelhos do MP, em que envolve o caso Marielle. É tudo treta. E aí fica todo mundo tapando o sol com peneira. Tem que pôr o problema no lugar certo. Essa operação sendo programada quer dizer o seguinte: você que criou a situação, é uma festa que você está dando no espaço livre, sabe? Você foi lá e criou uma rede. Logo, você controla 12 variáveis centrais, inclusive o fator surpresa, inclusive a força do oponente. Ou seja, se tem 30 pessoas com fuzil, se tem 15, correto? O fato de ser adiável permite reversibilidade. Lembra fazer o relógio andar para trás? Vitimou policial, volta. Encontrou um temporal, vai maximizar o risco. Você não pode parar 400 mil pessoas, inviabilizar a vida econômica de uma cidade, né? Produzir prejuízo na economia, porque não teve distribuição de riqueza, suspensão de atividades, porque você vai lá e não vai perder viagem. Matou um de nós, agora eu vou passar cerol. O que é isso? Autonomização predatória. É isso que dá origem à milicialização, a estados policiais, a consórcios da economia política itinerante do crime que eu tenho falado. Governa-se com crime. Aqui de maneira espetacular, porque o Rio de Janeiro é palco para lançar modismos para o mundo, né? Para o Brasil. Mas não é muito diferente em São Paulo dos acordos de Alvará. E todo mundo acha que é com o PM barrigudo da esquina, mas não é com a estrutura do Estado para cima, que fala que o PCC paga viatura. Isso é uma bobagem. Vê se o PCC, cada hora que passar uma viatura, vai dar troco. Isso falha o crime. Isso tem uma racionalidade. Tem aqui para cima, tem que subir essa decisão. As pessoas estão no Alto de Pinheiros, as pessoas estão... Onde elas estão? Elas não estão lá na favela, não. Como aqui, estão no Leblon, estão nessas áreas. Então, olha bem, é uma operação... E a razão de ser é essa. Então, você vai e fica no volto de mão abanando. Não tem missão. Agora, o que é ser excepcional? Tem que lembrar que a DPF do Fachin, né, ela não fez nada demais. Ela é até moderada. Eu diria que ela não algemou polícia nenhuma. Ela só falou assim: oi, polícia, dá para você voltar a ser? E aplicar critérios táticos operacionais de polícia? Critérios profissionais? É isso que cobrou. Ô, médico, dá para exercer medicina? Foi isso que ela fez. Ela só pediu... O que é excepcionalidade? Toda operação é, por natureza, excepcional. Por quê? Porque ela mobiliza recursos repressivos em escala. Não há estoque de polícia, isso não existe, não há estoque repressivo. Por isso que eu disse que a operação da Rocinha tinha prazo de validade. Porque quando você põe 200 fulanos na rua, você tirou 800. Percebe? Para ter 200 brincando de fazer operação é porque você teve que empenhar 800. Porque né, você tem que contar as escalas e a folga. Correto? Então, olha bem, desde Fernando Marcelo de Alencar para cá, o policiamento convencional, que dá cobertura e mobilidade tática, que controla território e população, foi sendo acuado, a polícia do bem foi sendo acuada, e a polícia dos bens, a que cobra os alvarás. Então, você faz a guerra para subir o preço dos acordos, né? Faz a guerra para vender a paz do arrego, a paz do cemitério. Tão somente é publicitário, todo mundo fica com medo e todo mundo adere. Tá? Então, o policiamento foi saindo e foi ficando. As firmas privadas de segurança, legais e ilegais. Em São Paulo, basta você rodar, você vai ver um bando de casinha escrito com segurança. Correto? Então, o que cobre, o que dá a pronta resposta de polícia é aquele arroz com feijão monótono,
barato, de baixo custo. Mas isso não dá dinheiro a ninguém. Isso não sustenta as carreiras eleitorais vindas com dinheiro do crime, mas com ficha limpa no TRE. Porque, afinal, o dinheiro do crime você não precisa declarar no TRE. Você também não vai colocar a sua droga e as suas armas na Bradesco Seguro, para na hora que o rival levar, você reclamar. Então, a razão disso, o lastro disso é político. Correto? Por isso, economia política não é uma economia do crime. E ela é um mercado em aberto, onde as mercadorias políticas são os serviços essenciais, como eu falei, água, luz, TV a cabo, o arrendamento territorial. É o território, funcionando como uma grande imobiliária aqui no Estado. Tá certo? Então, essa operação, ela reflete essa autonomização predatória, que algema governantes. O governador, que é um ventríloco, ninguém nem sabe o nome dele, como o Witzel também, ele passou a ser animador de auditório de polícia. Vocês acham, em sã consciência, que 100 mil PMs de São Paulo, com mais 30 mil da Civil, 130 mil fulanos, quem governa? Já se perguntaram? Não tem dispositivos de governo. Correto? Então, você tem que adular, fica adulando onça, você não tem dispositivos de controle. Correto? Então, primeiro você começa levando o ossinho para o seu chefe. Depois você descobre que pode ser sócio, ficar com parte do ossinho, sabe o Rex? Depois você descobre que pode ser patrão. E por isso, ao longo dessa década, esse sistema foi sendo criado, foi sendo ampliado, criado na informalidade, e aí foi sendo substituído. Quem faz os policiamentos é o Comando Vermelho, o ADO, o terceiro comando, as milícias. Aqui se criou um BNDES do microcrédito do crime, entendeu? Com rachadinhas. São BNDEs do crime, é uma maravilha. Você pega a área em que as milícias cresceram no Rio de Janeiro, que já são quase 50%, são as áreas, a Zona Oeste, onde você pode ter chácaras, você pode controlar o território e os serviços essenciais, mas não é a milícia. O novo Tratado de Tordesilhas aqui é PCC de um lado, milícia do outro. Aqui nós temos um consórcio criminoso que se chama Exército de Israel, que junta PCC, ADA, TCP, polícia, milícia. Correto? Porque eles vendem proteção em larga escala. Eu não falei que segurança é fluxo? Então, você vende a administração do controle. Correto? E isso é exercício de governo. Por isso eu chamo de domínios armados e governos autônomos. Não chamo de crime organizado porque esconde as relações de poder. Esconde essa promiscuidade, essas medidas de tolerância, de fluxo econômico, político. Agora o sujeito está elegendo os seus próprios candidatos. Tá certo? Coisa que antes, você financiava a carreira só. Então, olha como tem um rendimento. Então, essa operação foi um desastre. Excepcionalidade, o tipo de evento. O evento é um evento de alto risco, então exige recurso excepcional. A temporalidade é excepcional porque quebra a rotina. Correto? Se você... E mais, toda e qualquer operação policial, aqui na Conchinchina, tem prazo de validade. O impacto dela no impacto repressivo é pontual, não ultrapassa o imediato, não gera controle de população, não gera controle de território. Por isso, você não pode viver de síndrome do cabrito. Sobe e desce morro fazendo operação e não controlando, que é o que eu chamo. Então, isso só serve para produzir a polícia do espetáculo, a polícia da ostentação, que esquenta a chapa, que produz insegurança, ao invés de reverter e garantir a segurança, de modo que, assim, você valoriza as mercadorias políticas criminosas. Algumas perguntas sobre isso. Qual foi o prejuízo dado na propina? Subiu o preço da propina no Rio de Janeiro? A droga ficou mais cara? A arma encareceu por escassez? Por um acaso, reduziu o financiamento, o custo do financiamento das carreiras políticas, as lavanderias, das igrejas neopentecostais, por acaso caíram? Qual foi a razão per capita? Qual foi a razão tiro por modalidade de armamento e êxito policial? Alguém responde questões básicas? Não. Eu não posso... Como é que se faz essas perguntas? Como é que se obtém essas respostas em pesquisa? É complicado. Cobrando, na pesquisa, você cobrando essas respostas, quem tem que dar é o Estado. Quando a polícia atira, esse é um texto que eu escrevi que está publicado até aí. A polícia é a política em armas. Quando ela atira, o policial atira com ele. Quem comanda taticamente a operação ali, o comando da organização policial, isso é a cadeia de responsabilização, o governante e nós, eleitores. A gente não passou um cheque em branco? Quem autorizou o uso de fuzil em cenário urbano? O tiro chega a 800 metros. A capacidade... Como pesquisadora, como é que você vai resolver isso? Eu não tenho que fazer essa pesquisa já existe, essas pesquisas existem continuadamente. Agora, eu não vou perguntar porque, como é que você mata? Você mata mais ou mata menos? Nós temos os dados, inclusive, são... Como é que você sabe, por exemplo, essa subida de preços de território? Você vê pelo mercado, vai ali na esquina e vê quanto custa um baseado, quanto custa um sacolé de cocaína, correto? Você não acha estranho que o tempo todo se apreende arma e tem mais arma para apreender, como se fosse chuchu na cerca? Quem foi que disse que você tem uma continuidade de entrada de armas assim? Então, essas fontes... E aí as soluções propostas pelos modernex
pelos total flex da segurança, são coisas emancipadas das evidências. Eu quero saber em que... Vamos lá, vou dizer uma coisa para vocês muito clara. Primeiro, comando civil sobre os meios de força. Para quê? Para evitar o aparelhamento. Que um sujeito maluco de dentro tome de assalto a polícia e faça lambança operacional da exceps, né, que vocês falaram aí. Então, a excepcionalidade o problema é ela se rotinizar. É excepcional porque usa recursos excepcionais numa temporalidade excepcional, com resultado pontual e excepcional. Isso é a natureza do trabalho das operações policiais. É diferente de torná-las a rotina, como foi o caso aqui. Então, não se trata de policiar, não se trata de produzir controle. Cada vez que você faz uma operação desse tipo, você tira o policiamento da rua. Portanto, você gera escassez de policiamento, aumentando a oportunidade de crimes de rua, e você administra as mortes. O administrador das mortes se chama Estado. Então, 40% das mortes do Rio é praticado em confronto. Confronto esse que é a vantagem tática da polícia. A polícia é 1 policial morto para 28. Então, não tem essa de polícia que mais mata, mais morre, porque isso também é fake. Porque os cenários táticos, onde você tenha a vantagem do agir, a antecipação do agir, né, faz com que você tenha controle tático, controle sobre as variáveis, né, do seu oponente, seja território, seja tempo de ação, seja quantidade de pessoas armadas, correto? Então, esse discurso mais mata, mais morre, tentando agradar a polícia, é fake. O policial sabe que é fake, porque um dos momentos em que ele vitima, em situações táticas reais em que ele se vitima, não são as situações, em boa medida, em que ele tem o controle da ação. Se você tem o controle da sua festa, você sabe muito bem que vai quebrar 3 garrafas, mas você tem como substituir. Correto? Você já previu comida para isso, previu aquilo, previu temporal, né, para atrapalhar a sua festa ou não. Então, esses fatores são 12 critérios para você montar uma operação e ir para a esquina. Fui eu que inventei esses critérios? Foi você? Não. Mas alguém sabe? Alguém conhece? Não. Barraco Filosófico.